Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem divina vontade nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 13, 13 de outubro de 1921. Todas as palavras de Jesus são fontes que levam e brotam para a vida eterna. Estava oprimida ao pensar que sou obrigada a dizer e escrever ainda as menores coisas que o bom Jesus me disse. E ao vir me disse: minha filha, cada vez que eu te falo, tento abrir uma força em teu coração, porque todas as minhas palavras são fontes que levam e brotam a vida eterna. Mas para formar-se estas fontes em teu coração, tu deves colocar também do teu, isto é, deves mastigá-las muito bem para poder colocá-las em teu coração e abrir nele a fonte. Pensando-as e repensá-las, tu formas a mastigação. Condizê-las a quem tem autoridade sobre ti, e sendo assegurado que é minha palavra, tu sem dúvida passas e abres a fonte para ti. E conforme as ocasiões de tuas necessidades, te serve dessa fonte, e bebe a grandes goles na fonte de minha verdade. Com escrevê-las, abres os canais que podem servir a qualquer que queira tirar-se a sede para não deixá-lo morrer de sede. Agora, com não as dizer, você não as pensa. E ao não as mastigar, não pode passar. Por isso corre perigo de que a fonte não se forme e que a água não brote. E quando tiver necessidade daquela água, a primeira a sofrer a sede será você. E se não escrever, não abrindo os canais, de quantos bens não privará os outros? Agora, enquanto escrevia, pensava entre mim. Faz algum tempo que meu doce Jesus não me fala de sua santíssima vontade, mas de outras verdades. Eu me sinto mais levada a escrever sobre seu santíssimo querer, sinto mais gosto e sinto como se fosse exclusivamente minha, e seu querer me basta para tudo. E meu sempre benigno Jesus ao vir me disse: minha filha, não deves te maravilhar se sentir mais gosto e te sentes mais levada a escrever sobre meu querer. Porque ouvir, dizer, escrever sobre meu querer é a coisa mais sublime que possa existir no céu e na terra. É o que mais me glorifica,
e toma todos os bens juntos e toda a santidade de um só golpe. Em troca, as outras verdades encerram cada uma seu bem distinto. Bebem-se de gole em gole, sobem degrau por degrau, adaptam-se ao modo humano. Ao contrário, minha vontade é a alma que se adapta ao modo divino. Não são goles que se bebem nas mares, não degraus que se sobem, mas voos que num abrir e fechar de olhos tomam o céu. Ó minha vontade, só ao ouvi-la de ti me traz tanta alegria e doçura, e sentindo-me circundado por minha vontade que contém a criatura, como por outra imensidão minha, sinto tanto gosto que me faz esquecer o mal das outras criaturas. Por isso deves saber que grandes coisas te manifestei da minha vontade, mas que ainda não as mastigaste bem e não as digeriste, de modo a tomar toda a substância para formar o sangue da tua alma. Quando tiveres formado toda a substância, voltarei de novo e te manifestarei outras coisas mais sublimes de minha vontade. E enquanto espero que as digais bem, te terei ocupada com outras verdades que me pertencem, para que, se as criaturas não se querem servir do mar, do sol de minha vontade para vir a mim, se possam servir das forças, dos canais para vir a mim e tomar para seu bem as coisas que me pertencem. Nossa, esse trecho é incrível, meu Deus. A gente lê esse trecho, Jesus está explicando a importância da gente falar, partilhar. Por que ele pede tanto para a gente partilhar, que a gente estuda o livro do céu todo dia, em áudio, né? A gente fala, a gente diz as palavras, a gente está dizendo as palavras, e aqui ele está explicando o que acontece quando a gente diz as palavras, né? Então, olha só o que ele está falando. Ela estava oprimida, pensando que é obrigada a dizer e escrever ainda as menores coisas que o bom Jesus diz a ela. Então, ela era obrigada a dizer, a falar e a escrever, deixar registrado, né? Deixar registrado. E aí a gente faz a mesma coisa, a gente está dizendo as palavras, falando da divina vontade, falando mesmo, saindo da nossa voz e deixando registrado, mas não escrito, mas em áudio. E aqui ele está explicando para ela a importância dela dizer e deixar escrito, e deixar registrado para outros. Então, meu Deus, é assim, uma confirmação muito grande de que realmente é isso mesmo, é a gente ler o livro do céu em áudio, é falar, dizer e deixar registrado. Olha o que ele fala: minha filha, cada vez que eu te falo, tento abrir uma força em teu coração. Cada vez que ele fala, cada vez que a gente lê o livro do céu, ele está tentando também abrir essa força no nosso coração. E ele falou justamente isso aqui, que ela escreveu para que a gente também conheça, que a gente também mate nossa sede, que a gente também receba esse bem. Então ela escreveu, então ela recebia diretamente dele, né, as palavras. A gente recebe através do que está escrito. Ela abriu a fonte no coração dela e dessa fonte saiu os canais, porque a gente está recebendo através do que ela deixou escrito. Então acontece a mesma coisa com a gente. Ele também tenta abrir essa força no nosso coração. Cada vez que a gente lê e conhece os escritos e conhece o livro do céu. A mesma coisa. Ele tenta abrir uma força no nosso coração. Porque todas minhas palavras são fontes que levam e brotam a vida eterna.
Mas para formar-se estas fontes em teu coração, ele está tentando formar essas fontes, essas forças, essa fonte no nosso coração. Mas para isso, a gente deve colocar também do nosso, tem que ter a nossa colaboração. Ele quer fazer isso, ele quer abrir a fonte, quer colocar essa força dessas palavras que brotam para a vida eterna, ele quer colocar. Mas tem que ter do nosso, tem que ter a nossa colaboração, a colaboração da pessoa. Tem que ter. Isto é, e qual é essa colaboração? Deves mastigá-las muito bem para poder colocá-las em teu coração e abrir nele a fonte. Tem que mastigar, tem que ruminar essas palavras. Não é só ler, não é uma simples leitura, é uma meditação, é uma contemplação. Estou mastigando, eu tenho que entender. É o que a gente faz quando a gente está fazendo partilha, que a gente está partilhando o livro do céu. Você está mastigando as palavras. É o que a gente está fazendo agora. Mastigar muito bem para poder colocar no nosso coração e abrir a fonte. Aí como que faz essa mastigação? Ele está explicando aqui, ó. Pensando-as e repensando, tu formas a mastigação. Então quando a gente fala, tem que mastigar, tem que entender o que Jesus está falando, tem que mastigar, tem que ruminar. O que significa isso? Pensar e repensar nessas palavras. Tu formas a mastigação. E coloca no coração. O que foi mastigado vira sangue ali. Quando a gente come um alimento e ele é quando chega na nossa boca, a gente mastiga e engole aquele alimento, os nutrientes dele vai para o nosso sangue. Então aquele alimento se torna sangue no nosso corpo, se torna alimento, vai ali tudo para o nosso corpo. Então mastigar essas palavras é fazê-las se tornar vida na nossa alma. E como que faz essa mastigação? Pensando e repensando. Isso é a mastigação. E agora? Aí você pensa e repensa, mastigou. Agora, condizê-las a quem tem autoridade sobre ti. E sendo assegurado que é minha vontade, que é minha palavra, tu, sem dúvida, a passas e abres a fonte para ti. Olha, gente, como que abre a fonte. Que ele falou, eu quero abrir a fonte no seu coração. Eu quero abrir a fonte. Mas você tem que colaborar. Como? Pensando, repensando e dizendo. Pensando, repensando e dizendo essas palavras. Dizendo, aí aqui ela dizia pro confessor, e ela dizia, e assegurava que era a palavra de Jesus. Quando a gente diz e fala e partilha, e assegura também isso, firma isso na nossa alma, é a palavra de Jesus, eu estou proclamando a palavra de Jesus, isso abre a fonte. Abre a fonte na nossa alma. Mas ele falou que tem que fazer, olha todo o processo. Pensar, repensar e dizer. E dizer. E assegurar. A palavra é dele. Eu estou dizendo, proclamando. Jesus falou. Jesus disse. E ele disse, se você faz esse processo, ele tenta abrir a fonte. Está aqui. Ele tentando abrir a fonte, o livro do céu está aqui, para abrir essas fontes. E a gente lê, pensa, repensa, reflete, medita e diz e fala, e a fonte é aberta. E a fonte é aberta no nosso coração dessas verdades. Elas firmam. Quando a gente fala, é muito perceptível. E quando você fala, fica muito mais fixo na sua memória. Abre as fontes. Abre uma fonte no seu coração, na sua mente, na nossa alma. A nossa alma é que tem inteligência, memória e vontade. É na alma que tem as potências. Inteligência, memória e vontade.
Quando a gente pensa, repensa e fala, tá colocando dentro da alma. Tá formando essa fonte na nossa alma dessas palavras. Tá formando a fonte na alma, colocando, guardando lá na memória tudo que Jesus falou. Se a gente só ler, somente ler, é só o primeiro passo, né? Que é ele falar. Não faz todo o processo. Ler, meditar, ruminar, pensar e repensar. E dizer. Ele está falando que a fonte é formada com tudo isso, né? Pensar, repensar e dizer. Tu com certeza formas a fonte. Essa fonte na nossa alma. Deposita na alma. Brota da alma. Essas verdades ficam lá na alma e não se perdem. Não se perdem. Você não vai esquecer. Isso brota para a vida eterna. Tá na alma, gente. Se tá na alma, não apaga. Não apaga. Você vai levar com você essas verdades. São sementes que você está recolhendo ainda em vida para levar para a vida eterna de conhecimento de Deus. Não vai passar, não vai perder, não vai se perder. Você vai levar para a vida eterna, na sua alma. Tá tudo na sua alma depositado, não se perde. Tá num depósito seguro que não se perde. Na eternidade você vai ter essas sementes desses conhecimentos que adquiriu na terra, do conhecimento de Deus. Você já está conhecendo Deus antes de vê-lo face a face. Já está conhecendo Deus, já está entrando no pensamento dele, está conhecendo o interior dele, antes mesmo de vê-lo face a face. O céu, a eternidade é conhecer Deus. Então você já está fazendo isso em vida, já está antecipando a vida eterna, já está antecipando a vida de céu. E aí, olha o que ele fala aqui. E conforme as ocasiões de tuas necessidades, te serve dela e bebe a grandes goles na fonte de minha verdade. Você faz esse processo, né? Lê o livro do céu, pensa, repensa, reflete, diz essas palavras, grava e deixa gravado, né? A gente faz isso. Quando acontecer as circunstâncias na nossa vida, você tem essa fonte da verdade para poder discernir, para servir dessas palavras, desse conhecimento, em todas as situações que você vive, em tudo. Por isso que a gente fica, por isso que vivendo na divina vontade, em tudo que acontece, você fica em paz. Porque você está bebendo dessa fonte, dessa verdade o tempo todo. Aí, por exemplo, é uma situação que a gente fica bebendo dessa verdade, se servindo dessas verdades, bebendo esses goles na circunstância da vida. Por exemplo, tá uma situação complicada. A gente está vivendo um mundo bem complexo, né? Uma situação bem complicada de crise, de muito pecado, de muita coisa ruim acontecendo. E você tá em paz. Mas por que você tá em paz? Numa situação que o mundo tá bem complexo. Porque você tem essa fonte dessas verdades na sua alma. E aí você consegue entender o que está acontecendo. Deus, você sabe que tudo que acontece tem um propósito de bem maior, que Deus que está agindo, que é a vontade dele que está fazendo tudo, e que você se abandona nele. Tudo que acontece você aceita e consegue ver luz em tudo. Eu tenho um exemplo mais claro assim. Ontem uma amiga minha perguntou assim, Michele,
eu vi as notícias lá da empresa que você trabalha, o negócio tá bem complicado lá, né? Uma crise muito grande na empresa. Eu vi na mídia que tem uma crise muito grande lá na empresa que você trabalha. Isso não vai te afetar? Eu falei assim, até agora não, mas pode afetar sim, pode afetar. Mas eu tô em paz. Eu tô em paz, eu confio em Deus, eu sei que pode acontecer várias coisas. Posso amanhã eu posso chegar a ser demitida, a empresa chegar a cortar despesa assim e não precisar mais de mim. Mas eu tô em paz, eu tô tranquila, porque quando tudo que acontece, eu fico bebendo nessas verdades que estão na minha alma. Eu me abandono em Deus. Eu falei para ela, eu vivo os planos de Deus, não os meus. Eu tô aqui para viver os planos de Deus e não os meus. E se o plano dele for que eu não continue trabalhando lá, eu fico em paz. Eu não fico perturbada, eu fico tranquila. Então, assim, pode sim me afetar, mas eu tô tranquila, tô feliz, dormindo tranquila, todo dia tranquila, porque eu vivo os planos de Deus e não os meus. Eu tô aqui para servir a Deus e para os propósitos dele, o que ele quiser de mim. Então, eu fico tranquila. Então, que é o que ele falou aqui, né? Conforme as ocasiões de tuas necessidades, com as circunstâncias que acontecem na vida, você não fica afetado pelas circunstâncias, pelo que está acontecendo. Você fica bebendo, você não fica bebendo, por exemplo, do desespero das outras pessoas, do desespero das pessoas que estão vivendo a situação na mesma situação. Você não fica o que te move, o que te afeta não é o que está acontecendo. Você fica vivendo ali, se servindo dessas verdades, do abandono em Deus. Por exemplo, ele fala da vontade dele. Ele fala da vontade dele. E aí você entende, é a vontade de Deus o que está acontecendo. O que está acontecendo é a vontade de Deus. E aí eu fico em paz, eu me abandono. Não me desespero. Então, assim, é um exemplo, né? E aí, outra coisa. Meu esposo ontem conversando comigo, me pedindo ajuda. Falou assim, eu preciso da sua ajuda pra gente conduzir porque ele em relação aos nossos filhos, eu preciso de ajuda, porque ele tem, assim, essa função de pai, de corrigir, né, e tudo. A mãe também corrige, mas, assim, o pai ele tem muito forte isso de estar sempre corrigindo as crianças, mostrando o que é certo, o que não é. E ele fica mais tempo com eles. Ele tá trabalhando em casa e eu trabalho fora. Ele tá trabalhando em home office. Aí ele fica muito tempo com as crianças. Então, e ele percebeu que estava sendo muito rigoroso, muito exagerado. Percebeu, assim, uma luz divina também, né? Que mostrou para ele isso. E aí ele falou, eu preciso da sua ajuda. Aí eu fui explicar aí veio uma luz na minha mente sobre a justiça divina, que a gente tinha meditado ontem no grupo. Que a justiça tem duas donzelas que servem à justiça, a tolerância e a dissimulação. Aí eu expliquei para ele tudinho que Deus tinha falado, os exemplos que tinha falado nesse trecho da justiça, que tem essas donzelas que servem à justiça, a tolerância e a dissimulação. Eu falei para ele, Deus, tá vendo, tá acontecendo um monte de pecado agora na terra, mas você não tá vendo um raio caindo todo o tempo na terra por causa do pecado. Então Deus, ele é justo, tem justiça, castiga, o homem sofre as consequências de seus erros, ele tem a justiça caindo sobre a terra, mas não é o tempo todo. Tem uma tolerância. Deus tem tolerância com o homem, ele tolera muito o homem, muito.
E nem não tá o tempo todo castigando o homem, falando o tempo todo castigando e corrigindo, não tá. Então, a gente não faz isso. Se Deus não faz isso com a gente, não fez isso com você, não faz isso comigo, não faz isso com todo mundo, a gente não pode fazer com os nossos filhos. Porque ele estava assim, o menino dava um passo, ele estava brigando. A cada passo que eles dão, ele corrige, ele não para. Ele fala uma vez, aí a criança já ouviu, né? Ele falou. Aí se a criança depois de, tipo, ele falou, brigou sobre um brinquedo que ele não tinha guardado. E aí o menino tá indo dormir e toca no brinquedo. Naquele brinquedo ele começa a falar de novo. Então, assim, um exagero o tempo todo. Assim que a criança toca naquele objeto que ele tinha falado, ele começa de novo a vir aquela correção de novo. E os meninos ficando oprimidos, ficando muito tristes, oprimidos, porque toda hora tem uma briga, toda hora tem uma correção. E ele fala muito forte assim com eles. E aí eu lembrei disso, né, na hora que ele falou, eu preciso de ajuda. E onde eu fui pegar essa ajuda, eu não fui tirar da minha cabeça um conselho para ele, uma ajuda, um apoio. Não, eu fui na fonte. Eu não fui tirar da minha cabeça. Eu não fui lá na internet, tá bom, pode deixar que eu vou pesquisar no Instagram aqui, uma psicopedagoga, uma psicóloga, como lidar com essa fase dos nossos filhos. Eu vou ali numa consulta com uma psicóloga, com alguém, para entender o que fazer. Não estou falando que a gente não vai recorrer a esses profissionais, claro que vai, se for necessário, mas a gente tem a fonte. Aí eu fui na fonte. Eu fui na fonte que está dentro de mim para poder entender a situação e também para falar para ele, para mostrar para ele, para dar para ele também saciar a sede dele, que ele falou aqui, né? Se você fala o que eu te falo, você está saciando a sede do outro. E aí eu fui conversar no grupo, fui partilhar no grupo sobre a situação. E aí a Cecília veio e falou também algumas coisas comigo, que me ajudou muito, falou sobre o exemplo dos filhos dela. E a Aline também falou sobre a questão da geração hoje, né? Que a gente tem que realmente não oprimir os filhos, foi falar. E aí essa fonte que está na Cecília e na Aline também veio para saciar minha sede, para acrescentar na minha fonte, né? E eu falar para ele, e aí eu converso com ele e passo para ele esse bem. Então olha só, como é importante ter essa fonte. Como que de onde eu vou... Aí a gente vive em todas as circunstâncias da vida bebendo dessa fonte que vem de Deus. Você não vai buscar no mundo, você não vai buscar no conhecimento humano as respostas, a ajuda, a força, a sabedoria, a luz para poder agir. O que fazer numa situação que você está vivendo com seu filho. Seu filho está entrando na adolescência. Não é que a gente vai viver na divina vontade para poder pensando assim, eu vou então viver na divina vontade para saber como cuidar dos meus filhos. Não é esse o foco. O foco é saber o que Deus quer, viver na divina vontade, que é Deus agindo através de nós. Como Deus vai agir em mim com os meus filhos? Eu vou buscar essa luz na fonte das verdades do Fiat. Não é assim, eu vou viver na divina vontade para saber como que eu quero ser uma ótima esposa para o meu marido, eu quero ser uma ótima mãe para os meus filhos, pensando em mim, pensando neles assim, puramente só na terra, né? Tipo assim, não, o foco é viver na divina vontade, porque é Deus vivendo em mim, é para Deus, não é para mim, é para Deus. Então é Deus que vai agir, é Deus que é por Ele, é para Ele, eu sou para Ele, eu não sou para as pessoas, eu sou para Ele.
Mas na vida inclui as pessoas, né? Ele que me deu essa família, ele que me deu esse esposo, esses filhos. E ele cuida deles através de mim. Ele ama eles através de mim. Ele faz isso através de mim. Então, como fazer? Como agir na situação? Como mãe, como esposa, no trabalho? De onde vai ter de onde vai vir essa luz para eu poder agir nas situações dessas verdades que Jesus está falando, está tentando falar, e que a gente vai pensar e vai repensar e vai dizer e vai formar essa fonte na nossa alma. E aí, de acordo com as circunstâncias, você vai bebendo dessas fontes, vai tirando desse depósito de luz, dessas verdades, para poder agir. O que vai nos guiar para saber o que fazer, discernir qual é a vontade de Deus, o que Deus quer, é as verdades. Aí em todos os atos que a gente vai fazer, que vai ser Deus fazendo, essa fonte de verdade, de luz, que vai estar ali iluminando a nossa mente para agir. Aí essa parte aqui, aí ele falou, né? Com escrevê-las, aí você, ele falou no livro do céu, aí ele tentando abrir a fonte. Aí você pensa, repensa, diz, né? Com dizê-las, aí você diz. Aí ele falou, quando você diz, quando você fala, né? Com certeza abriu a fonte. Falou, abriu a fonte. Então eu tô aqui falando. E agora ele falou, conforme você escreve, com escrevê-las, abre os canais que podem servir a qualquer que queira tirar-se a sede para não deixá-lo morrer de sede. Então, se eu só falar, pegar e ficar lendo o livro do céu em voz alta, né? Eu vou estar pensando, vou estar repensando, vou estar dizendo, vai formar a fonte em mim. Se eu falar em voz alta, né? O livro do céu, ficar falando em voz alta. Ou falando para alguém assim próximo a mim, só do meu marido, para alguém que queira ouvir, né? Não sei. Mas quando eu deixo registrado, no caso dela, ela escrevia. Quando a gente grava e coloca na internet, ela escreveu e colocou num livro e está chegando até a gente. A gente fala, faz todo esse processo e deixa gravado e coloca no YouTube. O que acontece? Você está abrindo os canais para servir a qualquer pessoa que queira tirar-se a sede, para não deixá-lo morrer de sede. Olha a importância de falar, de fazer todo esse processo e deixar disponível para as outras almas. Porque se você falar em voz alta na sua casa e não deixar gravado, não vai ficar disponível para quem queira se beneficiar disso e matar a sua sede e não morrer de sede. Não vai acontecer isso se você grava, ou se você, eu vou falar, mas eu vou só ver quem aqui perto da minha cidade que quer ouvir e vou falar só pra cá, não vou colocar na internet. Não vai ficar disponível. Se a Luísa tivesse só deixado escrito, tivesse só escrito o livro do céu e dado pro confessor dela, mas não tivesse se não tivesse o padre Santo Aníbal de França pegasse os escritos para publicar para quem queira, a gente não ia ter o livro do céu. Então ia ficar só lá no círculo lá do confessor dela, ia ler, ia se beneficiar, ia matar a sede dele, as pessoas próximas dele, mas ia morrer, ia ficar lá. Se não tivesse a publicação, se não tivesse todo esse trâmite, né, da publicação do livro do céu, do imprima-se do livro do céu, e
não tivessem transcrito, né, tirado do manuscrito dela lá para poder colocar em PDF pra gente. Se alguém não tivesse pegado e digitado lá o livro do céu, a gente não teria. Então a mesma coisa hoje, a mesma coisa. Se a gente não fala, esse livro não é conhecido. Não vai abrir esses canais para matar a sede de quem está morrendo de sede. E tem um monte de gente morrendo de sede na Terra que não tem essa fonte que a gente tem. Que a gente está formando a fonte em nós. Quando a gente lê, quando a gente pensa, repensa, fala, a fonte está sendo formada em nós. Mas é para ficar só para a gente? Não é. É para matar essa fonte de água viva que brota para a vida eterna. É para matar a sede do mundo inteiro. É para matar a sede lá das almas do purgatório. É para chegar lá nas almas, chega lá nas almas do purgatório. Chega no céu. Chega nos santos que viveram aqui na Terra e não viveram na divina vontade. Que não entenderam isso que a gente está entendendo. Essa fonte brota lá no céu. Não é só porque a gente vai levar para o céu quando a gente for. Não, é porque já está brotando. Essa fonte, quando você diz, proclama, fala, está chegando no céu. As almas do purgatório estão recebendo essas luzes do que a gente está entendendo, que elas não entenderam enquanto estavam na Terra. Então é muito sério, né? Muito importante a gente falar e deixar escrito, e deixar, no nosso caso, gravado, né? Gravado e publicado. E publicar. E tem muita alma morrendo de sede na Terra, no purgatório. E os bem-aventurados, que também Jesus fala dos bem-aventurados, né? Como eles querem, anseiam que a gente viva na divina vontade, que eles recebem a glória acidental, porque eles entendem que eles foram criados para isso e que não viveram isso enquanto estavam na Terra. Mas que Deus não vai deixar de ter essa glória, Deus não vai deixar de ter essa satisfação, essa glória, porque vai ter almas na Terra que vão viver o propósito da criação. Porque o que eles mais querem é o plano de Deus se cumprir. Então eles matam a sede vendo que Deus está chegou no objetivo dele da criação, que é a alma viver na divina vontade enquanto ainda está na Terra. Por isso que o homem foi criado. Então chega também neles. Então tem muita gente morrendo de sede. Muita gente morrendo de sede. E se a gente não fala, não chega não tira a sede das pessoas. Aí é interessante que ele falou, você forma a fonte, e quando você fala, escreve, publica, né, fica disponível para quem queira, forma os canais. Aí ele está dando exemplo de um rio, né? Imagina, um rio é assim, tem a fonte que brota ali, pensa no rio, todo rio tem uma fonte. E a partir dessa fonte, ela vai abrindo, essa fonte vai abrindo caminhos até formar um rio grandão, assim, ó, que deságua lá no mar. Então, um rio gigante que você conhece, o Rio São Francisco. Você pesquisar lá na internet a fonte do Rio São Francisco, é um pequenininho ali. Tá saindo ali eu não sei onde fica a fonte do Rio São Francisco, mas tem um começo. O Rio São Francisco, ele tem um começo, tem ali uma fonte, um lugar onde brota a água que sai lá do lençol freático lá e sobe para a terra. Abriu a fonte que veio lá da terra, lá do interior da terra. Não sei explicar direito, não sei nada dessas coisas. Mas o básico que eu sei é que tem uma fonte que brota lá o rio, e dessa fonte vai abrindo canais na terra e forma o rio. Forma aquele rio imenso que a gente conhece, que é o São Francisco, que passa no Brasil, em várias cidades do Brasil, em vários estados. Nasceu de uma fonte que vai matar a sede de várias pessoas, né? Então ele deu um exemplo incrível.
uma fonte que nasce ali, que brota ali no coração da terra, vamos dizer assim. Que brota ali no coração da terra essa fonte. E essa fonte se abre e vai desaguando, vai abrindo os canais, vai se estendendo ali na terra, abrindo os canais e chega e forma aquele rio imenso que mata a sede de quantas pessoas? Muitas. Então, forma os canais. Então, quando a gente recebe a palavra, pensa, repensa, fala, tá formando a fonte. Mas o que vai fazer abrir os canais e matar a sede, igual o Rio São Francisco, vai ser publicar. Vai ser deixar registrado e deixar público para quem quiser, para ficar disponível para quem quiser. Então, a gente faz exatamente isso. Fazendo nossas partilhas e colocando no YouTube. Exatamente esse processo. Só que agora não é escrevendo e passando por esse processo de publicação de um livro. É publicar no YouTube, nas redes sociais. Que a gente publica. Em todas as redes sociais que a gente usa. E está disponível para quem quer tirar a sede. Para quem quiser, tá tudo lá público. Então é muito interessante, né? Esse processo que Jesus faz com a gente. Aí ele fala, agora com não as dizer, você não as pensa. Olha só. Se você não diz, você não pensa. Quando você está dizendo as palavras, você está pensando nelas. Não tem como dizer sem pensar. Quando a gente vai dizer, quando a gente vai falar uma palavra, você está primeiro formando um pensamento. Primeiro forma no seu pensamento a palavra que vai sair da sua boca. Forma no seu pensamento. Se você não diz, você não está pensando nessas palavras. Mas se você está dizendo essas palavras, falando da divina vontade, você está pensando. E é justo pensar e repensar que forma a fonte. Se você não fala, você não está pensando, não está formando as fontes. A fonte. Na sua alma. E aí ele fala aqui, ó. Com não as dizer, você não as pensa. E ao não mastigar, não pode passar, não forma a fonte. Que o mastigar é o pensar. Que ele falou assim, ó. Para formar essas fontes, você deve mastigá-las muito bem. E o que é mastigar? É pensar. Se você não diz, você não pensa. Se você não pensa, não mastiga, não forma a fonte. Com não as dizer, você não as pensa. E ao não mastigar, não pensar, não pode passar. Não forma a fonte. Por isso, corre o perigo de que a fonte não se forme. Se você não pensa, se você não diz, você não pensa. Se você não pensa, essas palavras não estão sendo guardadas no seu coração. Não está passando para o seu coração. Por isso que ele falou, e ao não mastigar, não pode passar. Não passa no seu coração. Não passa para a sua alma. Se você não pensa nessas verdades, não passa para a sua alma. Porque o pensar é usar a inteligência. O passar para a nossa alma é guardar na memória. Se a gente não usar a inteligência, não está usando a alma, não tá a alma ali exercendo, a alma não está em contato com essas verdades. O pensar é na inteligência, que é a potência da alma. E o guardar é guardar na memória, que é a potência da alma. Então, se você não pensa, se você não diz, você não está pensando. Se você não está pensando, não está passando pela sua inteligência, não está sendo guardado na sua alma. Se você não diz, se você só lê, só passa o olho, você só está enxergando. Se você só passa o olho,
não está passando para sua alma, não está passando na sua inteligência. Passar na inteligência é pensar, é mastigar, é repensar, pensar, repensar, refletir. Né? Quando a gente está refletindo, a gente lê várias vezes a palavra que Jesus está falando para entender. Agora que a gente fica assim, né? Com não as dizer, você não as pensa. O que o Senhor está dizendo com isso? Aí a gente fica pensando, né? O que Jesus quis dizer com isso? Entendendo o que ele está falando. Aí vai passando pela nossa inteligência. A não mastigar não pode passar, por isso corre o perigo de que a fonte não se forme e que a água não brote. Quando a fonte se forma, a água brota da terra. Uma fonte, quando se forma, a água está brotando da terra, saindo da terra, abrindo a terra. A fonte é a água abrindo a terra e jorrando. E aí jorra tanto que vai, forma um suco e chega lá a formar o Rio São Francisco. Então quando a gente pensa nas palavras que Deus está falando, pensa, repensa, mastiga e fala, é abrindo o nosso coração, é abrindo a nossa alma, é essa palavra abrindo e formando a fonte e transbordando para outras pessoas. E corre o risco de não brotar a fonte, de não abrir a fonte dessas verdades na nossa alma. Se você não diz, não reflete, não vai formar, não forma, só forma se passar pela inteligência e ficar guardado na memória. Não forma se você não pensa. Aí se não formar, quando tiver necessidade daquela água, a primeira a sofrer a sede será você. E se não escrever, não abrindo os canais, de quantos bens não privará os outros? Se você não formar em você vai ser a primeira a morrer de sede, a ficar nas trevas, a não saber o que pensar, o que fazer, como agir. Se você não pensar, você fala, eu quero viver na divina vontade. Mas como é viver na divina vontade? O que eu vou fazer? O que eu tenho que pensar? Como discernir o que Deus quer? Se você não meditar as verdades, você vai ficar com sede, você mesmo não vai entender o que fazer. Você vai ficar nas trevas, você vai ficar na perturbação. Qualquer coisa que acontecer, você vai se perturbar. Porque você não tem essa fonte das verdades. Deus falando, a fonte ela abre dentro do próprio coração. Tá ali a fonte. Você tem a fonte. Quando você quiser, você vai lá e mata sua sede. Você nunca vai estar com sede, você nunca vai estar nas trevas, você nunca vai estar perturbado, porque você está sempre com a luz da verdade. É isso que faz a gente ficar em paz. É isso que você está sempre feliz, tranquilo, feliz. Tudo que acontece, você está ali firme, porque você tem a fonte da verdade no seu coração, tem Deus falando com você, te explicando tudo, te mostrando tudo. Então você não fica abalado a cada notícia que acontece, a cada e-mail que chega lá na empresa falando da situação, você já não dorme. Porque a fonte que você tem, aonde você se alimenta só das coisas humanas, então o seu humor depende do que está acontecendo na Terra. A sua paz depende da empresa também. Se a empresa estiver bem, tiver financeiramente bem, aí eu sei que meu emprego está garantido, e aí eu estou segura e tranquila e feliz, e eu posso dormir em paz, eu posso fazer planos, e eu posso continuar meus planos, não sei o quê, porque está tudo bem. Aí a pessoa vive, meu filho do céu, toda hora muda, porque coloca a segurança no dinheiro, coloca a segurança nas riquezas, coloca a segurança no trabalho, coloca a segurança no que é humano, no que é passageiro. Tá construindo sua casa na areia, vai cair, toda hora cai, você tem que construir de novo, toda hora cai. Então você vive dependendo, a pessoa vive dependendo
vive com sede, vive morrendo. Porque toda hora muda alguma coisa. E aí o humor dela, a paz vem se a paz só acontece se a conta bancária estiver cheia. Se estiver conseguindo pagar as contas, aí você consegue ficar em paz. Se não, não tem como ficar em paz. Mas quem vive na divina vontade tem essas fontes da verdade, vive na verdade, está sempre na luz. Em tudo que acontece, você tem a verdade ali, você tem Deus ali te falando o tempo todo. Você está com Ele o tempo todo, você e Ele são uma só pessoa. É uma só pessoa, não tem mais separação. Então você não fica sendo afetado por tudo que acontece na Terra, por todas as notícias, tudo que chega no seu ouvido. Você sempre tem essa água para matar sua sede e te fazer ver a verdade, que isso é tudo passageiro, que tem um propósito, que nossa vida não é aqui, que nossa vida é divina, é eterna. E tudo que ele fala no livro do céu vem na sua mente, te traz ali, o tempo todo tá ali já na sua alma, e você fica em paz em qualquer situação. É a situação de doença, de alguém da sua família muito próximo. Deus mostra o que Ele está fazendo, o propósito daquela situação que Ele permitiu, daquela situação, daquela doença, o bem que está gerando aquele sofrimento. Então, você fica sempre no céu. É maravilhoso. Aí ela fala, agora, enquanto escrevia, pensava entre mim. Faz algum tempo que meu doce Jesus não me fala de sua santíssima vontade. Mas de outras verdades eu me sinto mais levada a escrever sobre seu santíssimo querer. Sinto mais gosto e sinto como se fosse exclusivamente minha a vontade divina, o seu querer, sua santíssima vontade. E seu querer me basta para tudo. E meu sempre benigno Jesus ao vir me disse, minha filha, não deves te maravilhar se sentir mais gosto e te sentes mais levada a escrever sobre meu querer. Porque ouvir, dizer, escrever sobre meu querer é a coisa mais sublime que possa existir no céu e na terra. Olha só. Então fazer esse processo todo que ele falou lá, de ouvir, de pensar, de repensar, de falar, de publicar, de deixar registrado tudo para as outras pessoas. Isso é a coisa mais sublime que possa existir no céu e na terra. Não tem coisa mais sublime. É o que mais me glorifica e toma todos os bens juntos e toda a santidade de um só golpe. É o que mais glorifica a Deus. É fazer isso. O que mais glorifica a Deus é fazer esse processo. É ouvir, dizer e escrever sobre a divina vontade. O que mais glorifica a Deus. É o que mais glorifica. É o que Ele mais quer. É você ouvir, você falar, você dizer, escrever, pensar e repensar. Formar essa fonte. O que Ele mais quer é você formar essa fonte no seu coração e brotar do seu coração para o mundo inteiro. E no céu, e no purgatório, em todo lugar. Em todas as almas, alcançando passado, presente e futuro. É o que Ele mais quer. É o que mais glorifica a Deus. É o que Ele mais quer. Foi para isso que Ele te criou. Então, você está fazendo isso, você está fazendo o que é mais sublime, o que é mais sublime que possa existir no céu e na terra. Muito incrível. Não queira você decidir com sua própria vontade o que mais glorifica a Deus e falar, não, mas eu acho que eu tenho que, não vou ficar lendo esse livro, fazendo isso, porque eu acho que o que mais glorifica a Deus, o que vai mais glorificar a Deus é eu abrir uma ONG e que cuidar dos animais, é cuidar das crianças, é cuidar dos animais, é eu abrir uma ONG e me dedicar o tempo todo, minha vida para isso, e cuidar disso, cuidar daquilo, e fazer caridade e me dedicar a isso. Eu vou ficar lendo um livro? Não, eu vou
Eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa para consertar o mundo, eu tenho que fazer alguma coisa para consertar. Eu tenho que fazer alguma coisa para poder resolver a situação da fome no mundo, dos animais que estão sofrendo. Eu tenho que resolver isso, então eu mesmo vou pegar com as minhas próprias mãos e vou sair e fazer um monte de coisa para resolver essa situação. Eu não estou dizendo que a gente não vai ajudar as pessoas, fazer caridade, cuidar dos animais. Não estou dizendo que a gente não vai fazer isso. Que a gente vai maltratar as pessoas, maltratar os animais. Não é isso. Mas o que mais glorifica a Deus é ouvir dizer, escrever sobre a divina vontade. A gente não é o salvador da pátria. A gente não vai resolver o mundo. A gente não vai com as nossas próprias mãozinhas sair e vai resolver tudo. Quem resolve é Deus. Deixa no coração de Deus. É Ele que resolve. E como que Ele resolve, né? É através das pessoas. Se todo mundo viver na divina vontade, pensa, se todo mundo viver na divina vontade, se todo mundo tiver no coração essa fonte, se todas as almas que estão na terra tiver no seu coração essa fonte, essas verdades, se todo mundo tiver com a sede, não tiver sede mais desse conhecimento, todo mundo viver na luz, nesse conhecimento de Deus e receber tudo de Deus, todo mundo na terra, vai ter fome, vai ter gente, vai ter animal sendo maltratado, vai ter pessoas maltratando as crianças, abusando das crianças. Não vai ter, porque todo mundo vai ter Deus, vai ser todo mundo ali uma morada divina, e Deus só ama. Quando Ele está na nossa alma e a gente vive esse propósito da criação, você só ama, só cuida de tudo que Ele dá, que Ele pede pra gente cuidar. Não vai ter essas coisas. Tudo que a gente vê dessas atrocidades na Terra é porque é a vontade humana que está ali, na pessoa. É porque a vontade divina não reina em todos. É porque a maioria das pessoas vive discernindo elas mesmas o que é bom e o que é mal. E a pessoa acha que é bom o que ela está fazendo, ou sabe que é mal e faz assim mesmo, porque não tem Deus ali guiando os pensamentos dela, a vontade dela. Então, não adianta a gente querer com as nossas próprias mãos e resolver as coisas que a gente vê na Terra que está errado. Não adianta. É a gente querer fazer... É um exemplo assim, ó. Eu até vi isso numa palestra que eu fui uma vez num congresso. É você querer pensar que vai resolver o problema sem resolver a fonte do problema. Tem que ir lá na fonte para resolver o problema, não é mexer, só cuidando ali do você tem que para resolver um problema de vez, você tem que ir lá na fonte do problema. E a professora deu um exemplo. Tem uma goteira no teto. Tem uma goteira no teto. Pensa numa casa que tem uma goteira no teto e tá chovendo e tá caindo a goteira lá no chão e tá molhando o chão e tá sujando porque tá vindo água suja. E tá ali uma poça de água suja na sua casa. Aí você vê aquela poça de água ali e vai lá e enxuga. Aí, quando você volta daqui meia hora, tá lá sujo de novo. Aí você fala, não adiantou o pano, vou pegar um balde. E coloca um balde. E pensa, agora resolveu. Aí, daqui a pouco o balde enche, transborda e suja tudo de novo. Aí vem alguém, né? Seu filho fala, mãe, você não tá vendo que tá vindo a água do teto? A gente tem que arrumar o teto, não é mexer lá embaixo, tem que arrumar o teto. Tem que pedir o papai para colocar uma telha lá. Vai lá, fala com seu pai então para mexer lá na telha. Aí o pai vai lá e mexe na telha, sobe lá no telhado, conserta
acabou o problema. Porque mexeu na fonte lá do problema. Então é mesmo assim um exemplo bobo, né, para falar que a fonte de tudo isso, dessa desordem toda, é a divina vontade que não reina na Terra. Essa é a fonte do problema. Então a divina vontade reinando, que é a divina vontade que tem que reinar, e é o que ele falou aqui. A gente tem que formar essa fonte. O que mais glorifica ele é formar essa fonte no nosso coração e transbordar para as outras pessoas. Porque é isso que vai colocar tudo em ordem. É isso que vai colocar tudo em ordem. É a divina vontade, é o homem vivendo o propósito da criação, que todas as coisas vão ficar no seu devido lugar, que vai ficar tudo em ordem. Igual a criação, está toda na sua ordem, só o homem que está na desordem. Então, por isso que é o que mais glorifica. O que é mais importante, o que é mais sublime é levar esses conhecimentos, porque é a fonte é o que vai colocar tudo em ordem. Por isso que é mais importante ouvir, dizer, escrever, falar da divina vontade, deixar escrito, deixar publicado, para todo mundo viver também, e se alimentar e matar a sua sede. É o que mais glorifica e toma todos os bens juntos e toda a santidade de um só golpe. Em troca, as outras verdades que estão no livro do céu, que a Luísa escreveu sobre outras coisas, falou de virtudes, falou das virtudes também. Encerra cada uma seu bem distinto. Bebem-se de gole em gole, sobem degrau por degrau, adaptam-se ao modo humano. As verdades que ele falou que não é relacionada à vontade divina, adaptam-se ao modo humano. As verdades adaptam-se ao modo humano. Então a pessoa está vivendo ainda no humano, mas ela está ali se moldando, né? Mas continuando humano, continua no humano. As virtudes, por exemplo. A virtude, a pessoa fica ordenada, obediente, aceita o sofrimento, resignado, mas ainda é humano, é modelando o humano. Agora, ao contrário, minha vontade, olha só, minha vontade, falar da divina vontade, é a alma que se adapta ao modo divino. Não é mais a verdade adaptando o humano e deixando ali o ser humano mais ordenado. É o humano se adaptando ao modo divino. É o humano se divinizando. É a alma que se adapta ao modo divino. Não são goles que se bebem, mas mares. Não degraus que se sobem, mas voos que no abrir e fechar de olhos tomam o céu. Ó minha vontade, só a ouvi-la de ti me traz tanta alegria e doçura. Olha só. Só ouvir a gente falar da divina vontade. Traz tanta alegria e doçura, e sentindo-me circundado por minha vontade que contém a criatura, como por outra imensidão minha, sinto tanto gosto que me faz esquecer o mal das outras criaturas. Nossa, meu Deus. Sinto tanto gosto que me faz esquecer o mal das outras criaturas. Por isso deves saber que grandes coisas te manifestei da minha vontade, mas que ainda não as mastigaste bem e não as digeriste, de modo a tomar toda a substância para formar o sangue da tua alma. Então, ele espera a gente mastigar e ruminar muito bem o que ele já falou, para poder falar mais coisas. Porque se ele fala e a gente não colocar no nosso coração e não formar essa fonte, vai ficar, não vai formar a fonte se a gente não pensar, repensar, refletir e falar e dizer. Aí ele falou, quando tiveres formado toda a substância, voltarei de novo e te manifestarei outras coisas mais sublimes de minha vontade. E enquanto espero que as digais bem, te terei ocupada com outras verdades que me pertencem. Tá vendo, gente? Olha só o que ele falou aqui. Ele espera a gente digerir muito bem tudo o que ele falou. E enquanto isso, ele vai falando de outras coisas.
de outras verdades que pertencem, mas não da divina vontade. Ele vai trazer mais luzes, mais entendimentos, mais conhecimento quando a gente tiver digerido muito bem as outras coisas que ele falou da divina vontade. Enquanto isso, ele vai falando, mantendo a gente ocupado, com outras coisas, outras verdades que pertencem a ele. Aí ela ficava escrevendo sobre outras coisas, para que, se as criaturas não se querem servir do mar, do sol de minha vontade para vir a mim, se possam servir das forças, dos canais para vir a mim e tomar para seu bem as coisas que me pertencem. Aí tem almas que vão ler o livro do céu, tem pessoas que vão ler o livro do céu, mas que não vão querer servir-se do mar, do sol, da divina vontade, mas aí podem se servir só das outras coisas que pertencem a Deus, as virtudes. Podem viver só das virtudes. Posso se servir das forças, dos canais para vir a mim e tomar para seu bem as coisas que me pertencem, as outras coisas que não é a vontade divina, viver a santidade divina. Ele deixou no livro do céu esses caminhos, né? Para quem quer tomar tudo, tomar o voo e subir e viver na divina vontade, e quem não quer também vai se alimentar também, vai tomar as coisas de Deus, vai se aproximar dele, mas vai ficar no modo humano, né? Que ele falou aqui, não. As outras verdades as outras verdades que pertencem, que não é o conhecimento realmente do Fiat divino, ele falou que forma, o que ele falou aqui? Adaptam-se ao modo humano. Mas a divina vontade é a alma que se adapta ao modo divino. Meu Deus, muito grande. Muito incrível. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.